Fala galera, aqui quem fala é Charles, estou aqui para mais uma aula com vocês. A aula de hoje vai ser sobre ASP.NET MVC e jQuery, como fazer requisições de jQuery para uma controller da ASP.NET MVC, receber o resultado e utilizar ele de alguma forma dentro do nosso sistema, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar vendo os links necessários, as documentações necessárias para dar continuidade nesse curso. Primeiro link importante é o link do próprio ASP.NET MVC. Ele está aqui, é www.asp.net MVC. Ele é a documentação principal da Microsoft sobre esse framework que é o ASP.NET MVC. Outro link que é importante a gente ter em mente também é o jQuery, jQuery.com. Ele tem todas as funcionalidades que a gente vai precisar aqui dentro, inclusive com exemplos de código, de como a gente faz isso funcionar. Tem no Get Gallery, que na verdade ele tem... o ASP.NET MVC, para a gente poder usar o jQuery dentro dele, ele usa um NuGet, que seria um pacote de código. E esse NuGet Gallery é um repositório de pacote de código. Para que existem esses pacotes de código? Para você não ter que ficar toda vez lembrando, quando eu mandar o projeto para tal pessoa, ela precisa desse pacote, dessa biblioteca para utilizar. E também para facilitar a manutenção de updates. Uma vez que você sobe o pacote nesse NuGet Gallery, você consegue criar uma funcionalidade, fazer o upload para esse repositório de pacotes, a pessoa vai fazer o download no projeto dela. Estando no projeto dela, qualquer atualização que vocês lançarem, vai aparecer lá e vai aparecer um alerta para ela falando, opa, tem atualização no seu framework, tem atualização no seu pacote de código. Você quer atualizar? Quero, vou atualizar porque tem alguma correção importante, alguma funcionalidade nova. Então, para isso serve o NuGet Gallery, e por isso que eu deixei esse link aberto aqui. Outro site importante é o do Bootstrap, porque o ASP.NET MVC ele já vem com Bootstrap e a gente vai usar ele no nosso exemplo. A ideia do nosso exemplo vai ser reproduzir exatamente isso aqui. A gente vai criar um código que vai fazer uma busca dentro de um controller, vai ser tudo estático, vai ser tudo travado, hard-coded, vai ser tudo direto no código, não vamos fazer conexão com banco de dados, nem nenhuma outra base de dados que seja do texto ou qualquer outro tipo de base de dados. A gente vai fazer tudo no código mesmo, nessa aula, porque o intuito dela não é gravar nada em banco de dados, nem buscar nada de banco de dados, e sim aprender a fazer a requisição de Ajax e jQuery. Então vamos lá. O primeiro passo é abrir o Visual Studio. Então, vamos abrir o Visual Studio aqui para a gente poder começar a trabalhar. Vou passar o processo com vocês desde o início e não vou pegar nenhum código pronto, a gente vai criar tudo agora nesse vídeo, ok? A ideia é que o vídeo seja rápido, então eu vou passar bem rápido por alguns conceitos para vocês só sentirem como é que funciona e demais informações ou explicações eu coloco em outros vídeos. Vamos lá, então, New Project. Clicar aqui em New Project, ele vai abrir aqui pra gente alguns templates de projetos. Vocês vão clicar em Web, ASP.NET Web Application. Tem aqui dentro desses templates, tem para as duas linguagens também, que são padrão. Na verdade, quando você instala o ASP.NET MVC, ele vai aparecer uma opção de escolha para várias linguagens. No meu caso, eu instalei C# e mais algumas. Todas essas. Então, você consegue criar um projeto do tipo Web, para C#, consegue criar um para VB, para Visual Basic, provavelmente para Visual C#, entre outras, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, vamos lá. Projeto do tipo Web, ASP.NET Web Application. Só um detalhe importante, tudo que a gente vai ver aqui é válido tanto para o ASP.NET MVC com C# quanto para o VB, porque ele não muda muito. Vai mudar talvez a escrita de código, mas de estrutura é a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui ASP.NET MVC e jQuery. Vou colocar um nome bem sugestivo para a gente lembrar depois. O tipo de template de projeto tem vários aqui, só que cada um deles é para um propósito diferente. Para o nosso propósito, a gente vai usar esse de ASP.NET MVC. Clica aqui. Aqui, se vier ticado esse checkbox para vocês, deixem em branco, porque ele, na verdade, está te perguntando se você quer criar uma hospedagem no Microsoft Azure. Não precisa nesse momento, então vamos só deixar em branco aqui e dar um OK. Vou aguardar um pouco até ele criar esse projeto.
Enquanto ele vai criando o projeto, eu vou passar para vocês algumas coisas lá sobre o ASP.NET MVC. Aqui dentro do site do ASP.NET MVC, o conteúdo está muito bem estruturado, então ele tem aqui desde o Getting Started, na parte de rotas, a parte de layout, a parte de scripts e frameworks de cliente, mobile, trabalhando com dados, que é para a parte de banco de dados mesmo, usando Entity Framework, testando e debugando o código, segurança, autenticação e autorização, performance, são dicas e, na verdade, é uma documentação de como melhorar a performance do seu site em ASP.NET MVC. Deployment, que é a parte de você publicar esse site em algum lugar, então ele vai ensinar para você publicar ele no Azure App Services, vai ensinar você a fazer a publicação dele em alguns outros locais. Então, na verdade, a gente também não vai entrar muito nessas outras questões. Aqui tem links para versões mais antigas. Por quê? A cada versão que surge de ASP.NET MVC, funcionalidades entram e funcionalidades saem. Então, pode ser que você esteja usando alguma coisa no seu que não existe mais, ou pode ser que você queira usar alguma coisa que ainda não existe no seu e você vai ter que provavelmente atualizar para poder utilizá-la. Então, vamos continuar aqui. Nosso projeto a essa altura já deve ter sido criado. Ok, já foi criado. Agora a gente vai aqui, vai fazer o teste mínimo para saber se deu tudo certo. Vou clicar no play e vou rodar. Ele vai fazer o build do projeto, ver se está tudo certo, se não tem nenhum problema no código, se ele baixou todas as bibliotecas e todos os NuGet Packages, que são aqueles repositórios de código que eu falei para vocês. Estou gravando essa aula de casa, então vocês vão ouvir alguns barulhos externos. Eu não vou fazer o possível para não me desconcentrar com esses barulhos, mas fiquem tranquilos, é um dos problemas que a gente tem aí quando está gravando de casa. Pronto, abriu aqui o nosso projeto, ele rodou. Primeira vez que ele rodou, se vocês derem um inspecionar elemento aqui e clicarem nesse ícone aqui, se vocês estiverem usando o Chrome, é claro, porque nos outros navegadores é diferente. Mas quando você está usando o Chrome, ele tem essa opção para você visualizar o site no formato mobile. Ele tem algumas opções aqui, algumas opções de tamanho. Você pode clicar em editar e ele aqui são tamanhos padrão de tela. Esse é o tamanho padrão do iPhone 6, por exemplo. Por que eu pedi para vocês clicarem nisso? É para poder mostrar para vocês uma coisa interessante e legal no ASP.NET MVC. Quando você cria o projeto, quando você cria usando aquele template que eu falei para vocês, que é o Web Project, e na parte do MVC, ele inclui o Bootstrap. Por isso que a gente vai usar o Bootstrap para fazer algumas coisas. Então ele inclui o Bootstrap já na instalação do seu projeto. O que facilita muita coisa, porque para você deixar ele responsivo, que ele consiga responder para diferentes tamanhos de dispositivo, de tela de dispositivo, você só tem que seguir a documentação do Bootstrap, nada mais, só. Então, a gente vai entrar aqui na documentação de tables, porque é ela que a gente vai usar para renderizar esse HTML aqui em tela, tá certo? Então, vamos lá. Ok, meu projeto está rodando, tem os scripts, tem o JavaScript nele, jQuery, que já vem por padrão. Os scripts ficam todos aqui nessa pasta scripts, certo? Então estão todos aqui. Eles foram instalados aqui via NuGet Package. Então se vocês vierem aqui, no botão direito, ele está rodando, não vai deixar eu ver. Deixa eu parar. Manage NuGet Packages for Solution. Então você vai entrar nesse Manage NuGet Packages for Solution, você vai ver que ele tem aqui alguns pacotinhos de código que já estão instalados, que são aqueles NuGet Packages que eu falei para vocês. E entre eles tem o jQuery e jQuery Validation. Então todos esses códigos servem exatamente para aquilo que eu falei. Ele fica versionado. Então ele ficando aqui, ele fica conectado com o repositório de código. Se alguém subir alguma atualização, como por exemplo, já tem 11 atualizações, aqui tem algumas abas, vocês repararem, já tem 11 pacotes que tem atualização, e o jQuery inclusive é um deles, porque a versão que vem por padrão com o ASP.NET MVC é a 1.10.2. Ele tem aqui uma atualização que já vai para a versão 3.1.0. Por que o ASP.NET MVC vem com esse 1.10.2 se já existe uma 3.1.0? Porque esse template de projeto, quando foi criado,
ele foi criado para que a gente tenha um código padrão inicial para poder começar o nosso desenvolvimento em cima disso, para não ter que desenvolver tudo do zero, adicionar todos os pacotes. Então ele montou um grande pacote de código que vem uma aplicação funcional. Ela já vem com login, que é a parte de autenticação, já vem com alguns controllers prontos, já vem com algumas actions, vem com bastante coisa pronta, que é para você partir daí e não ter que criar o seu projeto inteiramente do zero, que leva bem mais tempo. Com isso você economiza um grande tempo de desenvolvimento. Mas, para esses pacotes grandes funcionarem, eles têm algumas versões que são necessárias. Quando o time da Microsoft desenvolveu esse grande pacote e disse, esse pacote está legal, está liberado, eles usavam essa versão de jQuery. Então, não faz sentido nenhum para eles colocar uma versão 3.0, porque isso compromete uma funcionalidade já testada. Eles testaram com jQuery 1.10.2. Pode ser que com 3.1.0 dê problema, e de fato vai dar, porque as coisas mudam de uma versão para outra do framework. Funções saem, funções entram, então muita coisa muda. Então, por padrão, quando vocês baixarem, vai vir geralmente uma versão mais antiga do jQuery, entre outros frameworks que ele pode usar, por exemplo, Modernizer e Respond, tem outros frameworks. O próprio Bootstrap pode vir uma versão mais antiga, que é a versão funcional com esse contexto, esse grande pacote de código aqui, certo? Então, a gente vai começar primeiro criando mais um controller. É super simples, botão direito na pasta Controllers, Add Controller. Esse controller ele vai se chamar usuários. Eu tenho aqui vários outros templates de código também. Tem o MVC5 Controller Empty, MVC5 Controller com Read and Write Actions, tem outro com Views Using Entity Framework, e tem esses outros que são de Web API. O Web API é um outro framework da Microsoft, a gente não vai falar sobre ele hoje. Esses três formatos de controller aqui também são padrões de código. Se você escolhe esse, por exemplo, e você tem um Entity Framework configurado no seu projeto, ele vai criar já todas as páginas para você. Ele cria um CRUD, que são páginas que fazem inserção, listagem, que deleta e que faz o update de um determinado objeto, de uma determinada funcionalidade do seu sistema. Então ele já cria para você um código base com tudo isso, e funcional. Você vai lá, ele vai criar todas as páginas, vai criar tudo que for necessário, e você vai conseguir listar, editar e deletar algum usuário, por exemplo, no nosso caso criado, mas não é o nosso foco, a gente não vai usar isso, a gente vai usar o empty, que é vazio. Então vou adicionar, ele vai pedir um nome, eu vou colocar usuários e vou adicionar. Então, tá certo, ele criou aqui pra gente o nosso controller. Eu vou trocar aqui pra vocês rapidinho e depois eu vou explicar o porquê, só pra vocês entenderem. Vou rodar mais uma vez aqui o nosso projeto. Eu vou primeiro escrever, vou rodar e depois eu vou explicar pra vocês. Bom, enquanto ele vai abrindo, eu vou explicando. Quando você cria um controller, ele cria uma rota, que seria uma URL no seu sistema para aquele controller. Ele faz isso automaticamente, isso funciona automaticamente quando você cria um controller, porque dentro do projeto tem um arquivo aqui no AppStart chamado route.config. Como a ASP.NET MVC é uma linguagem compilada, ele consegue saber, e ele monta uma rota padrão para o sistema. Então, por exemplo, essa rota padrão, o que ela diz? Ele tem um namespace que, quando você não declara esse namespace, ele pega o padrão. Namespace é isso aqui, nada mais é que isso aqui. É como se fosse um contexto para esse código. Esse código só existe dentro do contexto ASP.NET MVC jQuery.controllers. Aí vem usuários controller. A rota de URLs do site, depois tem a API que eu vou explicar para vocês num futuro vídeo, mas a parte de rotas do ASP.NET MVC, ela aponta automaticamente para esse namespace, ASP.NET MVC jQuery Controllers. Vocês vão reparar que todo controller que vocês criarem, ele vai receber esse namespace.
todo controller existente no seu código vai receber esse mesmo namespace. Entenderam? Então, as rotas elas apontam todas para aquele namespace. O ASP.NET MVC tem uma funcionalidade que ele traduz isso para URLs. O namespace padrão, o controller padrão é o home e a action padrão é sempre a index. Quando vocês vêm aqui e colocam, aqui eu estou na home e na index, eu não preciso colocar nada na frente e ele entende que é home index porque aqui está configurado, que ele é o default. Se eu colocar, por exemplo, barra usuários barra index, ele vai cair naquele nosso conteúdo de teste. Por que isso aconteceu? Porque uma action, por si só, ela já é conteúdo suficiente para você mostrar alguma informação na tela, para você conseguir fazer funcionar alguma coisa para o seu usuário. Então ela já é informação suficiente para isso. Você não precisa de uma página HTML. Eu poderia aqui nessa action retornar um HTML. Aí você tem que dar o play de novo. Sempre que você for mexer em código aqui, controller, tem que parar a aplicação e rodar de novo para poder utilizar. Senão ele não deixa você fazer as atualizações. Então aqui ele vai rodar. Desculpa. Aqui ele vai rodar e todo o conteúdo que eu colocar lá, ele vai me retornar na hora que eu chamar essa action. Então vocês repararam que eu chamei aqui, como eu falei, as rotas apontam todas para essa pasta de controllers, para esse namespace. Então, o que vem depois é esse nome, que é o nome do controller. Esse pedaço controller, ele é descartado na hora de você criar o URL. Ele pega só esse nome antes da palavra controller. Então, todo o código que vocês tiverem dentro desse namespace, com o nome inicial e depois com controller e que tiverem esses dois pontos controller, significa o quê? Significa que ele herda as propriedades de um controller. Tem uma classe PyController do ASP.NET MVC que dá as funcionalidades básicas para todos os filhos dela que forem controller. Então, criem um controller, ele tem um nomezinho aqui inicial. Automaticamente esse nome inicial, por ele ser filho de controller, já faz parte da minha URL. Então eu consigo aqui chamar ele. As actions que existem seriam como se fossem subpastas, seriam como se fossem filhos desse cara, desse controller, desses usuários. Então eu consigo ir lá, via as barras, coloco usuários, index. Ele vai automaticamente saber que eu tenho aqui um controller chamado usuários, ele descarta esse controller, e tenho uma action chamada index. Então tá aqui. Ele retornou um HTML, consigo mostrar para vocês, inspecionando o elemento, ele está dentro de uma div. A gente vê aqui, em elementos, ele está dentro de uma div test, porque foi exatamente o que eu pedi para retornar da minha action. Foi uma div com texto test. Ok? Então, ok, vamos lá. Como é que eu coloco um conteúdo, uma página HTML dentro do meu sistema? Como é que eu crio uma página HTML dentro do meu sistema para responder a essa action? Para eu poder alterar lá e não ter que ficar alterando em código. Parte muito simples também. Vamos vir aqui. Para ele saber que ele tem que retornar uma view, que é uma página de view do template dele, você tem que colocar aqui que é uma action result. Action result tem alguns tipos possíveis. Um deles é view. Certo? Quando você fala que é action result e o tipo de resultado que ele vai retornar é uma view, ele vai começar a procurar essas views aqui nessa pasta chamada views. Imagina que usuários é como se fosse uma pasta e as funcionalidades de usuário fossem itens dentro dessa pasta. É exatamente o que ele faz. Ele vem aqui, ele cria. Quando você criou o controller, ele sozinho criou uma pasta chamada usuários dentro de views. Por quê? Porque essa pasta usuário, ela vai conter, ela vai ser uma armazenadora das views que esse controller tem. Então hoje a gente só tem a index, mas quando a gente tiver outras views, a gente vai precisar dessa pasta. Eu posso vir aqui dar um botão direito, adicionar view, ou eu posso vir aqui mesmo no código, botão direito, adicionar view. Quando eu faço isso, ele me pergunta qual é o nome da view. Geralmente ele vai dar a sugestão que o nome da view seja o mesmo nome da action, que é o indicado. É assim que ele faz para mapear essas informações. Então a gente vai manter.
Tem algumas outras configurações possíveis, mas a gente não vai fazer nenhuma, a gente só vai clicar no Add. Ele vai adicionar essa view lá pra gente. Ele criou aqui pra gente a view bag title. View bag title é uma variável que, se vocês entrarem aqui em layout, tem uma pastinha chamada shared layout. Esse é o layout que controla o layout de todas as páginas do sistema. Podem ver que aqui ele tem render body. Esse render body é o local onde vai ser exibido o conteúdo das views. Então isso aqui, imagina que isso aqui vai ser usado para o site inteiro, sempre esse padrão, esse template. Essas informações antes e depois do render body sempre vão aparecer para todas as páginas. Render body é o pedaço que eu quero que seja dinâmico, o resto é estático, vai ficar sempre assim para todo o projeto, a não ser que você troque o arquivo de layout. E o render body é a parte dinâmica, que são as nossas views, que aí vocês vão conseguir enxergar essas views quando vocês entrarem aqui na pasta views. E aí cada controller tem a sua pasta views, que é para organizar o seu código. Então vamos em usuários, index. Então agora essa é a nossa index. Nós vamos vir aqui fazer o nosso famoso Hello World, só que vai ser um Hello. Hello Index. Quando a gente rodar de novo aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer a index dessa vez. Outra coisa importante, sempre que vocês estão dentro de uma view, por exemplo, aqui nós estamos dentro da index, que é uma view de usuário. Se você der o play no seu Visual Studio dentro dessa view, ele já vai abrir direto ela. Estão vendo? Ele vai já abrir direto essa usuário index. Sempre que for uma página de view. Página de view ela sempre tem no projeto C# CS.HTML, no projeto VB, VB.HTML. E aqui está o nosso Hello Index. Podem ver que aquela parte estática que eu falei para vocês aqui dentro da layout, essa parte estática, ela vai se repetir em todas as páginas do site. Então, automaticamente o nosso site já pegou um rodapé aqui embaixo e já pegou um topo, que é aquele mesmo que, se eu colocar aqui para ficar no mobile, ele aparece aquele menuzinho do mobile. Que isso já é uma funcionalidade do Bootstrap. Mas essa questão de ele manter essas informações estáticas para todas as páginas, isso é do ASP.NET MVC. Certo? Então vamos lá. Vou parar a aplicação aqui de novo. Ok. Então nós já criamos a nossa página específica. Só para relembrar. Recapitulando. Criamos o controller usuários. Dentro de usuários, ele já veio com a view index. Na view index eu dei um botão direito, adicionar view, que ele já adicionou. Nesse caso agora eu vou clicar no Go to View. Ele adicionou a view, identificamos aqui que ele está como Action Result, porque é um tipo de resultado de action. Qual é o tipo de action? É uma view. Então ele vai retornar essa view, com todo o conteúdo que a gente escreveu nela. Certo? Então, esse foi o primeiro passo de criar o nosso projeto. Eu vou parar essa aula por aqui e vou criar uma segunda criando as coisas já trabalhando com jQuery e com Ajax, tá ok? Para não ficar muito extenso, eu vou parar essa aula por aqui. Até mais, galera.